Depois da leitura do texto, quero pedir aos irmãos que permaneçam com a palavra de Deus aberta. Afinal de contas, é a palavra de Deus que liberta, não é? É isso que o Evangelho ensina. A gente conhece a verdade vai libertando a gente, vai restaurando a gente. Então, é a palavra de Deus que fala conosco. Amém, gente? Diz o texto bíblico, então, verso 10. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma, uma mulher que estava encurvada por causa de um espírito impuro. Ela andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Começou a louvar a Deus. Queridos irmãos, desde sempre, e esse sempre exclui o período em que o pecado ainda não havia entrado no mundo. Mas logo após a entrada do pecado no mundo, de lá para cá, até os dias atuais, nós percebemos pessoas vivendo sobrecarregadas. Nós vemos pessoas com peso excessivo sobre os seus ombros. Eu me lembro de um período da minha vida, ele não foi muito longo, mas foi um período muito tenso, porque eu trabalhava e no serviço a gente descarregava carreta de cimento. Então nós éramos só dois, numa carreta, um caminhão, e um ficava em cima da carreta, o outro embaixo. Normalmente eu ficava embaixo. Então o de cima só descia, eu pegava o saco de cimento quente, ora no ombro, ora sobre a cabeça. Isso para ganhar um pouquinho mais, a situação não estava fácil. Então, quando terminava esse serviço, eu estava com dor para todo lado, as hérnias, né, elas foram construídas assim, paulatinamente, eu consegui caprichar nelas, né, então são 4 pelo menos, fruto desse tipo de serviço. As mãos assim minavam sangue, nem luva colocavam, Marcos, às vezes o cimento quente demais, né, na época. Então, uma carga que você carrega assim, mas chega uma hora que as pernas já estão bambas, a coluna não está aguentando. E outros mais fazem isso até todo dia. Só que esse não é o pior peso, o pior fardo. Existem fardos que são emocionais, são psicológicos. Outros piores ainda que são espirituais, que fazem as pessoas se encurvarem. O texto dessa manhã mostra uma situação dessas. Mostra uma mulher que por um período de 18 anos, olha, no final desse ano agora, completará 11 anos que eu estou aqui nessa igreja como pastor, 11. Muita coisa aconteceu, não é verdade? Muita coisa já aconteceu, 11 anos. Mas essa mulher ficou encurvada, 18 anos. 18. Tentando olhar para a vida, tentando enxergar, tentando conversar, tentando trabalhar, cuidar de filhos, comida. Você imagina 18 anos. Pessoas vivem isso. Pessoas do nosso meio, pessoas às vezes da nossa própria família, vivem essa realidade. No caso dessa mulher aqui, nós percebemos que Jesus estava na sinagoga, num sábado, quando ele tem esse encontro com essa mulher. A sinagoga, aos sábados sobretudo, era um local
de encontro religioso. Foi lá que Jesus encontra com essa mulher encurvada, que não conseguia se endireitar. O texto vai explicar que ela estava encurvada por causa de um espírito impuro, imundo, por causa de demônio. Olha que loucura, queridos. Olha que coisa séria. O texto mostra um olhar do Senhor Jesus Cristo que diferenciava, que contrastava com o olhar dos religiosos da época. Não era um olhar de acusação, não era um olhar que depreciava, era um olhar de compaixão, nesse dia de sábado. E Lucas, o evangelista médico, ele quer mostrar exatamente isso. Há uma diferença entre os religiosos da época, entre uma religião fria, uma religião calculista, que só vê defeito, falhas e peso e regras, de uma apresentação do reino de Deus, porque o reino de Deus cura e liberta. Então, a minha proposta, espero eu, em nome de Jesus, guiada pelo Espírito Santo nessa manhã, em poucas palavras, é falar sobre a bênção de sermos endireitados pelo poder de Deus. A bênção de sermos endireitados pelo poder de Deus. E aí então, nós vamos inicialmente perceber o peso insuportável do sofrimento humano. Se tem uma coisa que o texto quer mostrar para cada um de nós, é que o homem, como eu disse na introdução, ele vive um peso que o faz curvar. O versículo 11, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro, andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Eu quero mais uma vez que os irmãos percebam essa cena. Enquanto analisava, enquanto estudava, fiquei imaginando, de fato, gente, fiquei imaginando, se desse, né, a gente podia fazer essa encenação, você podia ficar pelo menos uma meia hora, né, pelo menos uma meia hora na sua casa, na escola, no trabalho, hospital, né, atendendo. Você não tem hérnia, né? Nem pretende ter, porque para levantar depois, né? 18 anos. 18 anos. O texto, queridos irmãos, ele vai mostrar que o ser humano, por causa do pecado, por causa das limitações causadas pelo pecado, e nesse caso ainda mais específico, nós vamos olhar já já, ele tem a tendência de olhar para baixo, de olhar para o chão. A sociedade, não duvide, não ignore o que o pastor está dizendo. Aquelas pessoas entendidas, fisicamente saudáveis, muitas vezes têm a tendência de um olhar limitado. Às vezes olha para cima para tantas coisas, mas para as questões importantes da vida, vivem com o olhar limitado, olhando para o chão. Outros tantos são de fato invisíveis aos olhos da sociedade. O caso dessa mulher era exatamente isso, ninguém dava a mínima para ela. Uma mulher, nesse início da era cristã, encurvada, não era valorizada em absoluto. Com isso, carregava um peso emocional muito grande. Muito grande. O risco de depressão, de estresse, era altíssimo. Porque para muitos, talvez até para ela mesma, considerada uma mulher amaldiçoada. Uma mulher amaldiçoada. Então preste atenção, o sofrimento humano, irmãos, limita as pessoas. O sofrimento humano muitas vezes isola as pessoas, traz um peso muito grande. Pessoas que muitas vezes
vivem culpadas, se sentem culpadas, pessoas que estão viciadas, pessoas que estão traumatizadas, algumas pessoas com pressões financeiras, outras pessoas com pressões familiares, pressão, um peso muito grande. O que isso nos ensina? Em primeiro lugar, está nos ensinando aqui que existem dores que a medicina não explica necessariamente. Existem dores, existem peso que a ciência por si só não resolve. Não resolve. Não é uma questão cirúrgica, não é uma questão de uma injeção, de prescrição médica. Existem coisas que extrapolam isso. E a igreja não pode fechar os olhos para essa realidade. É por isso que, além de nós termos que olhar para o peso insuportável do sofrimento humano, eu quero que os irmãos percebam a opressão, em segundo lugar, opressão cruel do inimigo, a opressão cruel de Satanás. O versículo 16, nós não lemos ele aqui no início, mas o verso 16 de Lucas 13 diz assim: esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Olha o que Lucas, evangelista e médico, disse. Lucas faz uma consulta, né? Faz uma consulta, faz um exame. Aqui é o pastor que está falando, o Lucas não fez esse tipo de consulta que eu estou dizendo. Ele faz uma consulta, um raio-x, uma ressonância, ele faz lá um exame e dá uma olhada e chega à seguinte conclusão: essa mulher, filha de Abraão, foi mantida por Satanás desse jeito durante 18 anos. Lucas está dizendo, eu estou identificando a origem da doença, a origem dessa enfermidade. Lucas está dizendo, não é um problema físico apenas, é uma opressão espiritual. É um ataque de Satanás. E é isso que acontece com muitos e muitos na sociedade. Satanás mantém pessoas cativas. Satanás investe pesado desde o Éden na sociedade para manter a sociedade dobrados, encurvados, para que não expressem a imagem e a glória de Deus. É isso que acontece com colegas de faculdade, com amigos, casais amigos, com colegas de trabalho, robustos muitas vezes, mas míopes espiritualmente falando, e você às vezes nem percebe, nem entende. Muitos caindo na lábia, na conversa, nos exemplos que estão aí fora de gente encurvada por Satanás, gente aplaudindo comportamentos e ensinos e falas de gente escravizada por Satanás. A mão do inimigo, queridos irmãos, sempre escraviza. A mão do inimigo sempre escraviza. Há um perigo muito grande. É isso que Satanás quer fazer com a nossa sociedade, com essa geração de crentes, com jovens adolescentes, crianças. Crianças são alvos muito fortes. Se os pais e mães, membros desta igreja, se conscientizam dessa realidade, não faltaria escola bíblica dominical, não deixaria os seus filhos dormindo em casa pela manhã para descansarem, traria-os para a casa de Deus, porque há um ataque violento contra as famílias, desde sempre. E o ataque é para que crianças não se tornem discípulos do Senhor Jesus Cristo.
Por que que a Bíblia diz que nós temos que encher a terra? Por que que a Bíblia fala da criação de filhos? Conversávamos sobre isso com o Fred, né, lá na casa do Fred essa semana um pouquinho, com o Douglas e os meninos, falando sobre essa questão de filhos, né? Por quê? Porque nós não fomos chamados apenas para gerar filhos, nós fomos chamados para fazer discípulos. Quando se tem filhos e os pais investem nos seus filhos, nós estamos pegando os nossos filhos e tornando a sociedade uma sociedade que ama o Senhor Jesus, que impacta essa geração. Por isso o crente tem que ter filho, e tem que ter filho crente, e tem que ter filho que ama o Senhor Jesus. Então é muito importante fazer esses meninos estarem na casa de Deus, amando o Senhor, aprendendo do Senhor. Por isso que a liderança da igreja tem que investir cada vez mais no ministério infantil. O People Kids, hoje, ouso dizer que é o principal ministério da igreja. O principal ministério da igreja. Por quê? Porque ao invés de ficarmos fazendo correção, médico está lá na fase adulta, cuidando de gente com problema para todo lado, era muito melhor se nós desde pequenininho estivéssemos fortalecendo o físico, fortalecendo a saúde, cuidando de si, para na fase adulta não precisar de tanto, lidar com tanto problema, com tanto defeito que nós temos. Então, é um pacote aqui, né? Um trabalho de parceria. Aproveitando o momento agora, uma palavra pastoral para todo mundo, para os pais que têm filho pequeno. O People Kids é uma bênção. Todo mês nós temos uma equipe de ornamentação que monta, que organiza, gente, faz um trabalho extraordinário. Todo mês nós mudamos o tema, muda o tema do mês. As lições são todas preparadas para aquele mês e a ornamentação também. Nós estamos tendo um problema, e aí os diáconos estão me vendo ali, estão me ouvindo, prestem atenção, os diáconos e os pais também, todo mundo, porque aqui é uma palavra pastoral, é uma exortação interessante, com muito amor, com muito carinho. Por vezes nós fazemos a ornamentação e as salinhas ficam abertas, e as crianças, depois de usarem lá com os professores, as salas estão abertas e as crianças lá, no desejo de brincar, de se alegrarem, vão lá e estragam toda a ornamentação que foi feita. E aí então, um dinheirão foi embora e nós não temos a organização e a ornamentação mantida. Portanto, crianças saíram da sala, elas não vão para a sala brincar lá depois, porque a menos que tenhamos os professores acompanhando, nós vamos perder tudo aquilo que está fazendo, prejuízo para elas e para nós e para a igreja. Os diáconos, por favor, vão ficar atentos. Terminou as aulas, pega a chave, tranca todas as salas. Salas só serão usadas quando a equipe estiver acompanhando, para o bem dos nossos próprios filhos. Tá bom? Vamos tentar fazer isso. Pai, se você vê, você quer brincar? Tudo bem, vai lá, acompanha seu filho. Você pode entrar na sala e brincar, ficar lá com ele sem problema nenhum. O objetivo é esse mesmo. Só nós não queremos que a gente perca isso, estrague, porque depois vão ficar lá faltando, a gente vai ter que corrigir. Tá? Vamos investir pesado no departamento infantil dessa igreja. Por quê? Porque Satanás está atacando essa geração. Está atacando essa geração. Meu tempo está acabando. Terceiro lugar e último, o poder libertador de Jesus em ação. Irmãos amados, esse ponto aqui é o mais importante de todos. O mais importante não é falar sobre a realidade do sofrimento humano, e nem falar sobre o aprisionamento e a investida de Satanás na vida de crianças e adultos. O mais importante, a igreja tem que crer nisso. A igreja presbiteriana do Brasil precisa ser crente. Precisa acreditar no poder libertador de Jesus. Nós precisamos orar por libertação, nós precisamos buscar libertação, nós precisamos vir para a igreja e andar na cidade crendo que Jesus ainda liberta, que Ele ainda continua sendo o mesmo. É isso que a Bíblia diz, do início da era anti-Jesus, ou da era do Antigo Testamento, melhor dizendo. Jesus foi sempre o eu sou, Deus foi sempre o eu sou, Ele nunca mudou. O texto vai dizer no verso 12: ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Verso 13: então ele a tocou, e no mesmo instante ela conseguiu endireitar e começou a louvar a Deus. Aqui está o coração dessa mensagem.
Porque nesses 2 versículos nós vamos perceber que Jesus vê. Se a primeira coisa que o texto vai dizer no início do verso 12, ao vê-la, ou seja, Jesus não ignora a dor da multidão, Jesus não ignora a dor que o Márcio tem por ser pastor, Jesus não ignora a sua dor, Ele vê, Ele se importa, de tal maneira que diz ainda o verso 12, que Jesus a chamou, Ele vê e chama, Ele convida para perto. É isso que Jesus está fazendo nessa manhã. Ele está dizendo, ó, vem cá, você está encurvado, está com dor, está com sofrimento, está com problema, está sendo limitado, restringido por alguma situação, às vezes mesmo opressão do inimigo. Ele está dizendo, vem para cá, eu quero dar para você dignidade, eu vou levantar você. E aí, diz ainda o texto no final desse versículo que há uma declaração: mulher, você está curada da sua doença. Jesus vê, chama e faz uma declaração, ministra uma palavra, e toda vez que Jesus ministra uma palavra, eu espero em nome de Jesus que seja agora, nessa manhã, uma dessas. Ele cura, Ele restaura, Ele traz dignidade. Você está livre, você está liberta. Eu quero que os irmãos recebam como palavra de Deus para a sua própria vida nessa manhã. Ouça o Espírito dizendo, você está liberto. Eu chamo você, eu vejo você, eu restauro você, eu levanto você, eu animo você. Eu quero que você se erga, que você pare de olhar para o chão, pare de olhar para a terra, pare de olhar com limitação e olhe para cima. Veja a glória de Deus, veja o poder de Deus, mude a perspectiva da sua visão. É isso que o Senhor nos chama. E aí então, o texto vai dizer, na sequência do nosso raciocínio, caminhando para o versículo 13, que Ele toca essa mulher. Toca essa mulher. Uma mulher que estava acostumada com rejeição, uma mulher que estava acostumada com reprimenda, agora recebe o toque da restauração. O toque da restauração. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, aquilo que estava torto é endireitado, queridos. É endireitado pelo poder de Deus. Jesus ainda te vê, Jesus ainda te chama, Jesus ainda te toca. Hoje, Jesus ainda fala com você. Então, eu quero convidar os irmãos aí que puderem para ficar de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos orar. A palavra do Espírito Santo para os irmãos nessa manhã é: olhe para o alto. Olhe para o alto. Tem experiências com o Senhor. Olhe para o alto. Lembre-se de quem você é. Preste atenção. Eu não sei se você percebeu o que Lucas disse. Lucas disse assim, ó: essa mulher é filha de quem? De Abraão. Preste atenção em quem você é. Sabe, você veio para cá hoje, não se diminua. Você é filho de Abraão, ou filho de Deus, ou liberto em Cristo. Há uma aliança na sua vida. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Olhe para cima, levante, aproxime-se de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Quando ele diz, vem cá, vem para perto. Ele está dizendo assim hoje, nessa manhã, eu quero que você se aproxime. Como é que você se aproxima de Jesus? Ô irmãos amados, eu quero desafiar você que não está lendo Bíblia a ler Bíblia. Eu quero desafiar você que não está orando a orar a Deus. Eu quero desafiar você que não está jejuando, passar a jejuar. Eu quero desafiar você que não tem tido experiências aí durante as noites ou madrugadas de oração, finais de semana, casa, quintal, monte, sei lá onde for, mas crie situações para buscar a Deus, para ver o poder de Deus manifestando, para Deus restaurar a sua vida. Tenha experiências com Deus, aproxime-se do Senhor Jesus. O resultado é o final do texto que lemos no verso 13. Essa mulher curada, ela vem e passa a louvar a Deus. Todo aquele que tem uma experiência com o Senhor, que é tocado pelo Senhor, ele não tem outra coisa a fazer a não ser dizer: Deus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o amado da minha alma, tenho prazer em andar com o Senhor. Só pode louvar a Deus quem reconhece os feitos do Senhor, porque louvor é isso, é reconhecer as coisas que Deus faz. E aqui, essa mulher então começa a louvar a Deus. Onde Jesus chega, a opressão tem que ir embora.
onde Jesus chega, o encurvado tem que se levantar. A limitação tem que dar lugar à bênção da edificação. Oremos ao Senhor, ore comigo aí, abra sua boca, apresenta as lutas, os embates da sua alma, ou em voz alta ou silenciosamente, caso você não queira falar em voz alta, mas exalte esse Deus dessa manhã. Pai amado, nós sabemos aqui que o Senhor é aquele que endireita pelo poder de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. E nessa hora, aqui Deus, nós louvamos o nome do Senhor, porque primeiro, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos fez nova criação, nos deu o teu Espírito Santo, encheu de dons e talentos para a glória do Senhor. O Senhor abriu os nossos olhos espirituais, abriu os olhos do nosso coração. Louvado seja o Senhor pela nova vida, pelo nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Obrigado pela comunidade, pela irmandade, obrigado pelos ministérios, obrigado pelo povo que se chama pelo teu nome. Obrigado, ó Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. E oramos também, pedindo ao Senhor que ministre bênçãos específicas sobre a igreja do Senhor nessa manhã. Ministra cura e libertação, ministra restauração, ministra, Deus, aqui nessa hora, uma obra completa. Irmãos, Pai querido, que abrem o coração, que falam com o Senhor, que se entregam nessa manhã, faça uma obra em nome de Jesus. Permita aos filhos do Senhor, como aconteceu com essa mulher, ser endireitada nessa manhã em nome de Jesus. Que todos possam louvar o Senhor pelos preciosos feitos que o Senhor realiza nesta comunidade. Oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia.